Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas de Bahia 1, Inter 1, e pela segunda vez consecutiva, né, o torcedor do Bahia sai um tanto quanto frustrado da Fonte Nova, porque eram 2 jogos que dava para o Bahia ter vencido, né? Não fosse a expulsão do Everton Ribeiro no jogo contra o Corinthians e não fosse essa falta de atenção logo após fazer o primeiro gol contra o Inter e o torcedor poderia estar comemorando 2 vitórias seguidas. 60% de posse de bola para o Tricolor, foram 21 finalizações do Bahia contra apenas 8 do Internacional, 7-5 para o Bahia, finalizações certas. 4-2 escanteios, também a vantagem da equipe baiana. Olha esse último número. E olha só como o Inter fez muitas faltas, né? O triplo de faltas do Bahia. O Bahia, eu não sei se foi no jogo do Bahia. Eu acho que o Inter fez muitas faltas. Não, o Bahia o mais fez impressionante pouco. para mim é o Bahia ter feito só 4 E faltas. até 35 ou 40 minutos do segundo tempo, o Bahia não tinha feito uma falta ainda na etapa final. Não sei se depois fez mais uma ou mais 2, mas impressionante como o Bahia foi um time combativo, mas não faltoso. E sabe por que esse jogo foi legal? E quando o Bahia e Inter jogarem no Brasileiro vai ser legal também, nas 2 partidas? Porque são 2 técnicos que estão lá para os times deles jogarem futebol. Tanto o Rogério Ceni quanto o Roger Carvalho são técnicos que querem... Roger Machado. São técnicos que querem que os seus times joguem. Joguem para frente. O Inter não conseguiu hoje, mas não ficou lá batendo, não ficou fazendo cera, não ficou querendo acabar com o jogo, não ficaram reclamando de arbitragem. Eu gosto muito do Rogério, gosto muito do Roger, e acho que Bahia e Inter tem tudo para nos proporcionar ótimos jogos na temporada. E para o torcedor do Bahia, Tomás, também acho que tem um recado aí. O torcedor do Bahia, muita gente estava pedindo a cabeça do Rogério no fim da temporada passada, quando o Bahia cai no segundo turno, né? Se aproveita de uma situação de estar só no Brasileiro, no primeiro turno, ocupa uma posição em cima da tabela, e quando o campeonato ganha mais times na mesma situação, fica mais difícil para o Bahia. O Bahia tem um elenco muito forte, e eu acho que é um time que tem condições de ser campeão, ou de Copa do Brasil, de Libertadores, ou de Brasileiro. Não quer dizer que vá ser. É um processo. Agora, se o Rogério Ceni for técnico do Bahia nos próximos 5 anos, com o Bahia fazendo as contratações que está fazendo, com a estabilidade que o Bahia tem, com o menino Juan Pablo a ponto de explodir aí no time principal, o Bahia vai ser campeão de uma dessas competições. Do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, de mais de um. Mas tem que ter paciência. Não é assim, não ganhar agora, já xinga todo mundo. Empatou com o Corinthians, empatou com o Inter, ó o Rogério aí. Tem que ter paciência. É um processo e eu acho que o processo está num caminho muito bom. Fazendo até um meia-culpa aqui, né, Júlio? Nós, jornalistas esportivos, a gente tende sempre a entender que num determinado momento, sempre não, mas quase sempre, entender que num determinado momento, um técnico que não está rendendo, chegou a hora de troca, chegou a hora de mudança. E esses altos e baixos, até mais altos do que baixos, por exemplo, do Vojvoda no Fortaleza, essa irregularidade do Rogério Ceni no ano passado e tantos outros casos, né? O Tite chegou a oscilar no Corinthians antes de ganhar tudo, mostram que às vezes o treinador realmente está trabalhando mal, está numa má fase, mas nada impede que uma virada de chave, um jogo, uma vitória num clássico, faça com que o trabalho comece a render mais. Como acontece às vezes no teu trabalho de comentarista, no meu trabalho de apresentador, ou enfim, no trabalho de um engenheiro, de um arquiteto, de um advogado, às vezes você não está bem, não está numa fase boa e de repente as coisas voltam a funcionar e não necessariamente você precisa ser demitido e tentar a sorte num outro time. Claro que existem situações em que o grupo está todo rachado, o técnico não consegue expor o que quer para o grupo. Mas e aí cabe à diretoria olhar para essa situação e ver, opa, peraí. Claro. Peraí. Existem situações e situações. Eu vou ceder a picuinha do vestiário, eu vou mostrar que esse cara manda mesmo e mandar um recado para os jogadores. Acho que não tem fórmula certa, né, Tomás? Tem casos e casos. Às vezes, realmente, uma troca de técnico resolve e significa um título, né? Eu acho que se o Bahia olhar para frente, pensando no longo prazo e deixar o Rogério lá, passando pelas más fases, passando pelas críticas quando elas tiverem que aparecer, e o Rogério também está preparado para ouvir, para absorver, para, de repente, mudar uma ou outra coisa. Tem mais gente que entende de futebol, não é só o técnico, né? Lógico. Então, eu acho que tem tudo para esse projeto ser um projeto de muito sucesso. Aspas para personagens de Bahia 1, Internacional, também um jogo que aconteceu agora há pouco na Fonte Nova.
Tá aí o Jean Lucas, autor do gol do Bahia. Acho que no primeiro tempo tivemos várias ocasiões de gol. Só faltou caprichar um pouco mais na finalização. No segundo, tivemos várias chances, mas o time deles chegou uma vez ao nosso gol e fez. Precisamos ficar mais atentos e trabalhar durante a semana para fazer um bom jogo domingo, que também é muito importante. E pelo lado colorado, Alan Patrick, meia de muito talento, foi um bom resultado. Tivemos a oportunidade até de ter matado o jogo, principalmente no primeiro tempo. O quê? Uma visão mais otimista aí, Ele né, deve do estar lembrando Alan Patrick? daquela uma chance Pois é. que o Inter teve ali no erro, mas, poxa, aquilo lá teria matado o jogo? Não, né? A equipe deles também tentou se impor em casa. Acho que a Libertadores é assim, não será fácil. Levamos um ponto para casa e vamos seguir o trabalho agora. Quem ganhou ontem? O Atlético Nacional ganhou do Nacional? A gente vai ver os gols daqui a pouquinho, mas tava 2-0, né? Terminou 2-0. Ô, 3-0, fez mais um. A gente O vai Atlético ver os gols. Nacional ganhou. Ganhou em casa. Agora o Roger, comandante colorado. Bahia nunca perdeu pela Libertadores em casa. Era um jogo difícil. O técnico já vai aproveita uma estatística de poucos números, né? De poucos jogos, mas De tudo bem. 40 anos atrás, né? É. Nem era nascido o Roger. Mas o Inter mostrou ser um time que se recusa a perder. Estando em inferioridade, buscou as alternativas para empatar, sofreu quando foi preciso e conquistou um ponto que será importante. É um discurso que eu não acho que é um discurso para consumo externo, acho que é um discurso honesto do Roger. Eu acho que é como ele se sente como treinador de um time assim. E é um discurso importante para os jogadores e para a torcida. Olha, esse é um time que se recusa a perder. Isso vai ficando, sabe? Isso vai ficando na cabeça do jogador. Claro. Porque o Inter, ele se recusou a ganhar muitas vezes na história recente. Então, virar essa chave e se recusar a perder, não depende só de você, né? Mas quando dá certo, o discurso encaixa.